encontrando, se abraçando, é uma alegria muito grande para a gente, né? Então, fui lá, é na hora de começar, né? Porque a gente precisa que os Espíritos já estão aqui apostos para o nosso esclarecimento e conhecimento de hoje. Então, para a gente iniciar essa noite tão agradável, estou lendo uma página aqui do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco e o Espírito de Ana de Antes. Diz assim: a conquista do conhecimento é um louro pessoal intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido e ninguém pode usurpá-lo de quem o possui. Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Luta por adquirir, jamais considerando ser tarde demais para esse empreendimento, aumentando se já o possuis, ou iniciando, caso ainda não tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza. O homem que sabe conduz-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é responsável por males sem conta. E é para isso que nós estamos aqui, na casa de Deus, para aprendermos, para darmos início ao verdadeiro conhecimento das palavras e dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós temos mais um ensinamento com a palestra do nosso companheiro Maldeci, que vai falar para nós sobre o Código Penal da Vida Futura, uma análise espírita do erro e do pecado. Então nós vamos ver que os pecados, entre aspas, os erros existem, mas que nós estamos aqui para aprender com eles. Então vamos agora procurar nos sentar confortavelmente e, como eu gosto de explicar, fechar os nossos olhos, para que, fechando os nossos olhos, a gente consiga trazer todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção para este momento aqui presente, sem nos distrairmos com os movimentos ao nosso lado. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, soltar vagarosamente a respiração e assim perceber que as batidas do nosso coração vão se suavizando, batendo mais compassadamente e aproveitando para trazer os nossos pensamentos para este momento, aqui e agora, onde queremos fazer a conexão com o plano espiritual. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que nos tragam os espíritos amigos, os benfeitores dessa casa, os elementos de segurança, para que nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, possamos usufruir desses minutos que aqui passaremos juntos, aprendendo, refazendo nossas energias, mas também distribuindo, através dos nossos pensamentos, paz, energias positivas, calor humano e muita fraternidade. Que possamos, enquanto aqui estivermos, absorvermos todo o conhecimento que será passado através do nosso estudo, pelo nosso companheiro, e que ele receba as boas intuições para trazer para cada um de nós aquilo que estamos precisando para melhorarmos o nosso andar, o nosso caminhar aqui na Terra, com mais certeza e na esperança de que a cada dia vamos evoluindo cada vez mais. E assim
todos envolvidos pelas luzes do plano espiritual, nos trazendo força, ânimo e coragem. Pedimos permissão para iniciarmos mais uma noite de reunião doutrinária em nossa casa de oração. Assim seja, graças a Deus. E com vocês, o nosso querido Valdeci Ricardo. Nossa mensagem, toda para você. Meus queridos irmãos, uma boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Antes de começar a falar, eu queria primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos tendo na noite de hoje, nesta casa simples e humilde de oração, onde sou João Abato, sou Lula Pires. No dia 4 de agosto de 1974, inauguraram, vai fazer 50 anos, gente, inauguraram a Casa Veneranda. Essa casa que é um baluarte para nós da cidade, da região. E eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, a esse Deus, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a oportunidade que nessa existência está me dando de poder conviver com tantos espíritos evoluídos, onde eu tive a oportunidade de conviver um pouco no plano material, mas eu tenho a fé convicta nesse Deus que eles se fazem presente aqui, né, Leila? Não sei se vocês estão sentindo, mas o plano espiritual está em júbilo na noite de hoje, porque às vésperas do carnaval nós estamos aqui celebrando. Me recordo, já falei outras vezes, quando eu tinha 4, 5 anos, eu sou de berço espírita, ficava eu, Antônio Miguel, os meninos da veneranda viam e ficavam, e aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho só dessa grande alma, que foi Lula Pires. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho só da Dona Rotinha. Tive a grata satisfação de ter em meu sangue o gênio de Rafael Capua, da nossa irmã Eudaim Bragança Capua. Meus irmãos, devemos abraçar essa doutrina de luz, essa doutrina que não é o futuro das religiões, mas ela é a religião do futuro. Então, vamos aproveitar a oportunidade que esse Deus maravilhoso nos deu de estarmos aqui. Quantos irmãozinhos passaram recentemente pela prova do desencarne, né, com falta de ar, nesse momento do pós-Covid, que já estava programado no plano espiritual, como tivemos outras pandemias e epidemias, e nós temos a grata oportunidade de respirarmos agora, de conhecermos a real existência dessa doutrina de amor e de paz. Levamos sim essa palavra do Mestre Jesus à frente. Essa é a nossa tarefa e esse é o nosso desejo. Para começar, então, a gente que é do direito, né? Eu sou servidor do Fórum assim, então eu trabalho com isso, sou professor. Eu trabalho numa vara criminal, só em vara criminal já vai para quase 9 anos. Então eu resolvi fazer um estudo dentro da doutrina, o Código Penal da Vida do Futuro, onde a gente vai fazer uma análise espírita do erro e do pecado. Nós preferimos falar erro, né? Equívocos. Onde foi extraído da obra, quem não leu, leia, Céu e Inferno, onde Allan Kardec colocou no capítulo 7. E aí, meus irmãos, vamos começar a discutir o que é essa justiça divina. Valdeci, às vezes, o criminal lá, o promotor, os advogados, né, a doutora Valquíria, é tão difícil, né, a gente tomar conta de uma cidade de 35 mil habitantes, tantos crimes, tantas coisas, mas a primeira percepção que nós que já temos um pouquinho desse conhecimento através das reencarnações sucessivas e hoje estamos aqui, nós temos que entender que essa justiça material humana ela é falha.
Mas a justiça divina, essa sim, essa nos dá a oportunidade de nós entendermos, de nós ressignificarmos os equívocos, os erros, Leila, que nós cometemos nessa vida que está e outras que se reproduzem até hoje. Porque esse Deus que nós começamos a falar, agradecendo a Ele é único, Ele é onipotente e Ele é, acima de tudo, amor. Então não nos cabe falar a nós, respeitando todas as outras crenças religiosas, em pecado, porque pecado vem de punição, punição vem de castigo. E esse Deus, que é, como eu disse, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele é amor. Então, se Ele é amor, Ele não pune, Ele perdoa. Porque para você punir, para você perdoar, você tem que ter um sentimento antagônico. Você tem que ter um sentimento ruim, mesquinho para com o seu próximo. Mas nós iremos demonstrar nos atributos da divindade do Pai que Ele é amor e Ele é único. Deus é a perfeita justiça divina e no amor a todas as criaturas. Por isso que Ele nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Quantas existências nos é pagado, né? Mas quizá já tivemos 200, 300, 500, né, Chiquinho? Igual já tivemos a oportunidade nas reuniões mediúnicas de irmãozinhos nossos que cometeram erros, que já tiveram aqui por 700 vezes e ainda estão no processo de aprendizado, como todos nós. A nossa percepção do Criador e de sua justiça deve se voltar para os fundamentos, para o alicerce e para as bases. Deus é tão maravilhoso que quando colocou Kardec à nossa frente para ser o codificador de toda a sua doutrina, ele tinha que fazer em bases sustentáveis, porque nós espíritas, nós não acreditamos em dogmas. O que são dogmas? De acordo com Aurélio, o dogma é um ponto central e indiscutível de uma crença. O Espiritismo é ciência, o Espiritismo é filosofia e religião. Então ele nos dá a oportunidade, de acordo com o nosso conhecimento, de saber o que é certo e o que é errado. Então, para isso, Kardec, quando fez a codificação, ele fez em bases sólidas, através de pesquisas empíricas e aproveitando a oportunidade que a espiritualidade deu de repassar os ensinamentos. E aí eu chamo novamente a atenção. Quem não leu a obra Céu e Inferno, e nunca leu, leia, porque é maravilhosa a oportunidade que nós temos de ter esse celular, né, independente de conexão ou não, com o plano espiritual. E nós temos. Kardec nos deu a matriz, a direção que nós devemos seguir. Só que ele o fez de uma forma ordenada. Toda a codificação kardeciana, que fora reproduzida por Francisco Cândido Xavier, por Divaldo Pereira Franco e inúmeros espíritos, que ainda vivos e outros não, que estão aqui, para que nós possamos refletir, para que nós possamos aprender. Eu sou de uma família que a minha mãe é professora, somos 3 irmãos e eu acabei seguindo também a mãe e eu também sou professor. Não dá para você, eu que sou professor de Direito, não dá para você pegar um aluno que está no 3º grau e começar com base, exemplo, de Direito Previdenciário. Você tem que começar com a base no início. Primeiro, bom português, que o advogado tem que saber. Você tem que fazer a base para que ele possa gradativamente chegar à colação de grau e depois alçar voos maiores. O que nós estamos querendo falar é que essa ciência, filosofia e religião, ela é demonstrada. Kardec
em todo o seu período que ele estava fazendo a obra, ele foi orientado, reorientado e tudo foi provado. Por isso que ele foi tão alvejado a ela. E não é assim que deve ser? Não é assim, que o Mestre Jesus, quando veio aqui, ele falou sobre as suas palavras, seus ensinamentos. Ele não quis dar para nós uma base durante os 3 anos, até o momento fatídico do Calvário. No final, ele deu teoria e no final, ele nos deu a prática. Tudo que ele falou e pregou, que era o amor, ao final, ao ser crucificado entre os dois, o que ele disse no sublime momento onde ele ia desencarnar: Pai, perdoa, porque eles não sabem ainda o que fazem. Então ele deu a teoria e ele depois deu a prática, porque ele simplesmente não só falou, ele falou, mostrou, demonstrou através dos milagres. E depois do momento mais difícil que ele sofreu, ele mostrou o verdadeiro amor, que é o perdão. Se assim não fossem, já pensou ou já pensaram, se todas as religiões, e aí a gente chama a atenção porque a gente tem que ler e estudar. Hoje eu estava vendo um negócio que no Brasil não é crítica, tá? Só reproduzindo o que foi passado hoje. No Brasil existem mais igrejas, agremiações religiosas do que escolas, pelo que hospitais, se não me engano. Eu tenho certeza, o hospital também. Olha só, nós respeitamos. Só que a gente tem que entender também, não dá para ter uma fé desvairada sem uma base sólida que nos convença. Nós estamos no caminho ereto, e nós estamos no caminho certo. Por isso há que se ter um planejamento. A gente, quando vem para a casa espírita, eu nasci dentro da doutrina espírita. É o pai, a mãe, vamos colocar desde novinho, eu, Tereza e Patrícia. Outros não. Mas a gente precisa engatinhar até chegar a conquistar um momento, se Deus nos permitir, de chegar aí com uma reunião mediúnica, que é uma questão muito séria, que demanda uma estrutura para se chegar lá. Você não pode pegar uma pessoa que é leiga na doutrina e colocá-la na reunião mediúnica. Sou eu que estou falando, não, tá, gente? Quem fala são as obras kardecianas. Há que se ter um preparo. Mas aí eu pergunto a vocês: a gente está tão acostumado a viver com a justiça material, com as coisas materiais, como é difícil falar dessa justiça divina? Na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ser muito mais fácil a gente falar da justiça divina, porque nós temos bases. E nós, enquanto seres encarnados, nós sabemos que nós temos falha. O Valdeci erra, o Clóvis erra, a juíza erra, o promotor erra, todo mundo erra. Então vejam bem, o que a gente vai tentar, de uma forma bem, posso falar até grotesca, é mostrar esse parâmetro, esse roteiro, essa comparação que nós estamos tentando falar sobre as coisas materiais e as coisas espirituais. Tudo embasado na obra kardeciana. Na justiça divina, é o primeiro pensamento que eu gostaria que vocês pensassem hoje. Porque eu não gostaria que eu fosse falando e vocês simplesmente não pensassem. Porque somos seres funcionários. Na justiça divina não existe punição. Se não tem punição, logo não existe o pecado. Apenas a colheita do que plantamos. Olha o primeiro diapasão aí que diferencia a justiça material da justiça espiritual. Se todos nós, meus irmãos, eu estava falando isso com uma galera esse dia. Falei, galera, precisava nada. Às vezes a gente trabalha, a gente fica meio desanimado com algumas coisas que não dá para a gente fazer. Eu falei assim, galera, as penitenciais cada dia estão enchendo, é um negócio difícil, coisa e tal, não acaba o crime, a coisa só está piorando, tem o que a gente fala mesmo.
Mas eu falei para ela, já pensou, Garete? Se nos 6 bilhões de seres humanos vivos, se a gente conseguir só embutir isso neles, o que você fizer, você vai colher. O que você plantar, você vai colher nessa vida. Olha quanta evasão das penitenciárias. A penitenciária brasileira é o melhor. O encarceramento brasileiro, a nossa população carcerária, de acordo com o último censo penitenciário, é a terceira maior do planeta. Só perde para a China e os Estados Unidos. Não adianta construir cadeia penitenciária para 1.200 presos, porque com uma semana já tem 1.600. Infelizmente, as coisas funcionam dessa forma. Então, meus irmãos, que nós, enquanto espíritos e espíritas, precisamos fazer? Reproduzir. Por que eu tenho 10 anos e meio que eu saio daqui, saio fora 5 horas, 2, 3 vezes por semana, vou para Bom Jesus, volto, coisa e tal. Aí às vezes me perguntam, por que você vai? Primeiro, que eu puxei a mãe agora, eu introduzi. Segundo, você vai ensinar, você acaba aprendendo. Mas eu ainda acredito na educação. Eu acho que uma das formas da gente transformar a humanidade, em todos os sentidos, é através da educação. E aqui nós não estamos falando na educação das escolas, nós estamos falando da educação espiritual. E o primeiro passo que nós espíritas devemos ter é tolerância religiosa. Se os irmãos estão indo por outros caminhos, os evangélicos, os católicos, vamos respeitar, porque, querendo ou não querendo, eles estão pensando também em Deus. E eles vão ser aproveitados, seus atos. Então, o primeiro passo é saber que nós não somos supra-sumos. Devemos respeitar. O primeiro passo para isso é caridade. Falando agora da justiça humana. A justiça humana traz alguns desafios indisponíveis. Podemos salientar que a justiça criminal, ela tem 2 cernes. Justiça criminal posso falar isso em cadeia, punição, encarceramento. Dependendo do delito, hora cometido, pega o indivíduo, a polícia pega, coloca na penitenciária, para ver se vai para o regime fechado, semi-aberto. Então você vai punir uma pessoa privando-o de ter contato com outras pessoas. Esse é o primeiro, a meu ver, equívoco da justiça humana. Temos outras formas de regenerar esse indivíduo. Segundo o pensamento, se alguém cometeu um delito, vamos pensar, alguém tirou a vida de um irmão no momento de devaneio, alguma coisa nesse sentido. Tá, tirou a vida do irmão, nós sabemos que vai ter um processo obsessivo, todas as coisas. Mas no que tange a justiça material, como nós vamos reparar esse dano, Clóvis? Aquele homem que morreu, sai e deve ter filhos, esposa. O que matou vai para a penitenciária, o que morreu vai para o plano espiritual, mas e as famílias? Como ficará? Será que a justiça material conseguirá algum dia reparar o dano? Pode sim, mas tem os danos cíveis. É uma questão, mas nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo a possibilidade de reparação do dano pela ótica da justiça divina. Se eu, infelizmente, no momento de desequilíbrio, tirei a vida do meu irmão, na justiça material eu vou ser encarcerado. E aquele que saiu vai para o plano espiritual. Mas eu não vou entrar em processo obsessivo, não é disso. Mas será que esse Deus maravilhoso não vai fazer com que depois, numa próxima existência, próximas, os dois se encontrem? Para poder resgatar os débitos tenebrosos e efetuar a reparação do dano com punição
Não com a possibilidade do amor, esse amor que faz com que, por pior delito que nós cometamos, esse Deus maravilhoso nos dá a oportunidade de voltar e reparar. Já pensou se eu tirei a vida do irmão, amanhã depois eu poder vir como filho desse irmão, para que possa se estabelecer uma conexão de amor? Fala-se muito no filme que está agora no nosso Lá 2, e vocês viram no filme nosso Lá 1, quando foi encontrado André Luiz e sua mãe, e ele perguntou do pai: mãe, e papai está onde? Estava numa região mais densa, porque infelizmente ele não aproveitara a vida material e fez uso de vícios, de sexo, de bebida. Ele tinha que resgatar, mas o plano material, como ele é o plano espiritual, já estava dando caminho para essa reparação. É magnífico o Instituto da Reencarnação. A justiça humana, ela só faz 30%, 40% do trabalho. Se a justiça humana não consegue reparar o dano, o que busca a justiça humana? Será que quando a gente tira um criminoso ou um delituoso, qual o objeto? Cerceado? Eu posso falar para vocês que o processo está em segredo de justiça, mas é público. Semana passada, nós tivemos um homicídio em Recife. Esse homicídio está sendo apurado, eu estava trabalhando com ele, vai ter uma audiência agora, e um menor tirou a vida do maior que tinha filho. O menor está apreendido, amigo, trabalha comigo lá. E isso daí vai ficar assim, ele vai ser preso, não vai ser preso, aquela pessoa que morreu. Mas até que ponto, hoje quando eu estava trabalhando com aquelas cenas, a gente tem que ter estômago, né, Isabel? Tem que ter estômago uma vez para ver lá o processo, para você ver tudo. Aí eu fiquei pensando, eu parei e falei assim, meu Deus, o que será que esses dois tiveram em outras vidas para ter acontecido isso? Quais são os desígnios de Deus para que esses dois se encontrassem nesse momento para que acontecesse isso? Não aconteceu, isso foi um acaso. Eu sou muito cético, não sou muito de acreditar em acaso. Eu acho que em algum momento teve alguma situação para que os dois nessa existência pudessem ter a oportunidade de reparar o dano. Não sei. A gente ainda não tem a dimensão para conquistar esses dois. E aí eu pergunto a vocês, será que não é através dessa educação espiritual que nós possamos evitar novos danos? O que nós, seres espíritos e espíritas, devemos fazer a cada dia? Tentar fazer, né, pai? Reforma íntima. Se hoje eu fui o ofensor, que Deus não permita que eu novamente faça isso. Ele nos dá toda a oportunidade, né, Risete, da gente fazer diferente, da gente ressignificar os nossos atos. Mas compete a nós também sermos bons alunos, bons aprendizes. As obras, meus irmãos, estão aí. Não são para enfeite. Devemos, no mínimo, estudar um pouquinho a cada dia. Eu não tenho tempo, vamos tirar um pouquinho para você não estudar. Se não estudar em cima. É melhor que a gente não entre muito iletrado lá em cima, para a gente já ter uma base. Como o Rossano fala, o espírita, quando desencarna, a primeira coisa que ao acordar ele fala é: putz, é verdade. Ou seja, existe a vida espiritual. Temos que crer nisso. Como eu falei para vocês, a justiça material simplesmente recolhe o indivíduo, o
tirar do caminho da sociedade, colocar esse indivíduo à margem aí, pode pegar um prefeito, pode ficar, dependendo dele, até 40 anos em reflexão. Vou tirar esse cidadão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa penitenciária. Todo ano eu levo meus meninos. Eu falo meus meninos porque são meus alunos. Todo ano eu peço a juiz da vara de execução de Cachoeira e eu levo. Ano passado eu levei 50 e poucos alunos. O diretor nos recebe e a gente atende onde dá para entrar, para que eles já possam aprender ali. Gente, é muito difícil você ressocializar no sistema que a gente está hoje. O sistema carcerário do Brasil está falido há muito tempo. Não sou eu que estou falando. A gente sabe, não ressocializa ninguém. Lugar onde tem, exemplo, no PRCI, que é a Penitenciária Regional de Cachoeira da Primeira, que são os condenados, foi construído para 400 presos. Quando eu fui lá em agosto, eu vi meus meninos, tinham 1.301. Impossível. Mas aí a gente tem que discutir. Eu falei para vocês que eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu só estou simplesmente reproduzindo o que eu li. Mas alguns parâmetros para a gente ver. A grande pergunta é: a justiça humana é capaz de regenerar? No direito penal fala-se muito em ressocialização daquele indivíduo que cometeu um delito. Será que é capaz de ressocializar, de regenerar, de restaurar, de restabelecer aquele indivíduo? Ela tenta, algumas vezes até consegue, graças a Deus. Mas ela não foi feita para regenerar. Fazendo só um adendo aqui, a gente está falando dessa questão que chegou agora. Estão fazendo só um cotejo entre o direito à justiça material e a justiça espiritual. Mas eu queria falar para vocês, tem no sistema carcerário brasileiro, estão surgindo novas APACs, que são de algumas igrejas evangélicas, para alguns criminosos que cometeram pequenos delitos, e eles têm conseguido ressocializar muita gente. Só que o sistema é diferente. A igreja entra no meio e vai modificando a forma de pensar. Ainda que ela fosse capaz de regenerar, de transformar totalmente o autor do crime, mesmo assim, gente, ela seria incapaz de reparar o dano. Eu vou transmutar esse dano, né, Isabel? Se eu tirei a vida, eu vou dar uma condenação para que ele pague 50 salários mínimos, 70, cesta básica, não sei mais o que. Será que resolve? É por isso, meus irmãos, que nós vemos isso. Aquele que tiver curiosidade, aqueles que tiverem, que quiserem, olha, né, pai? Sou Lula, vó, dona Patinha, Bizete acho que pegou essa época que tinha cadeia, eu era muito novinho. Sou Wilson Sabará, eles faziam visitas todos os domingos na cadeia de você para levar para, né, Leila? Para levar a palavra de Deus, para regenerar aqueles irmãozinhos que lá estão. E aí o que é regeneração? É restaurar, é restabilizar, recuperar. Eu gosto muito do seguinte, de resgatar o indivíduo. Quando a gente fala no resgate, olha só, Aninha, Deus, quando nos dá a oportunidade da reencarnação, do processo reencarnatório, Ele não está recuperando aquele indivíduo, não dando a ele mais uma oportunidade de fazer diferente e, acima de tudo, de reparar o dano. De reparar o dano com aquilo que a gente falou quando eu adentrei aqui, com amor, porque só o amor constrói. É através desse amor que nós devemos modificar as nossas ações. Nós precisamos desses juízes internos na nossa consciência. Isso só vem através do estudo, isso só vem com a leitura, com a frequência nas casas, né, de oração.
para que nós podemos pensar antes de cometer um delito. Estava lendo um livro recente que falou o seguinte, um psiquiatra forense, ele falava o seguinte, chamado crime de ímpeto. O que é isso? O Clóvis veio e me deu um tapa na cara. Fiquei nervoso, naquele momento eu pego e mato. Se a gente, isso é o crime de ímpeto, naquele momento que você só revida aquela ação. E ele estava falando, esse psiquiatra estava falando o seguinte, se a gente conseguir, no momento da ação, em vez de reagir, se a gente ficar 1 minuto só e lembrar de Deus, olha só o psiquiatra, e lembrar do bem e você não revidar, muita chance de você não responder da mesma forma que ele praticou. Então, é uma tarefa que nós devemos ter diuturna. É um trabalho frequente que nós devemos ter para nos domar. Né? Até bem pouco tempo atrás, a gente estava lá na época das cavernas. Até bem pouco tempo atrás, quem sabe se nós não estávamos lá na cruz, também crucificando ao Cristo. Mas hoje, nós estamos aqui, né, Sr. Governador, numa casa de oração que já tem 100 anos. E eu duvido, se alguém de vocês tiver a oportunidade de conviver com o Sr. Lula, Dona Cotinha, Rafael, Godainha e tantos outros que passaram por aqui, tiveram um sentimento antagônico com eles. Ah, não, está ganhando dinheiro, está fazendo as coisas, está levando. Não. Pessoas que vieram na cidade de Iguaçu e construíram essa casa aqui, como o Sr. Lula fez, que vai fazer, como eu disse, 50 anos. Ele fez a casa veneranda para as crianças. Quem tiver dúvida, a placa está lá. Ele vendeu uma fazenda, o pai fala, para fazer veneranda para ele? Não. Ele fez para a prática da caridade, lá está escrito, essa semana eu fui lá, para as crianças desamparadas. E esse homem teve aqui no meio de nós. Olha que ser. Olha o seu legado que ele deixou na cidade do Ciro. A gente tem que tentar fazer um pouquinho. Regeneração, meus irmãos, se hoje nós estamos secos, por que a gente não pode florir? A gente tem que queimar? Não, vamos florir. Segunda questão, a justiça humana só pode contar com a força. Veja bem, aquele cara cometeu um delito, dona Ana, para segurá-lo, vai ter que ir à polícia, né? Uso da força, algema. Agora, será que a justiça humana tem outro mecanismo de coibir essas questões, de reparar em tudo que nós falamos, além do uso da força? E aí nós pensamos em Deus agora, transmutando para a justiça divina. Você realmente acredita que Deus só tenha, ou que Ele faça somente o uso da força? Será que a justiça divina não tem o poder de regenerar? A gente já está pulando para a justiça divina. Será que a justiça divina não tem o poder de reparar, de regenerar um indivíduo que comete um delito? É sobre isso que nós estamos falando até agora na China. Olha a diferença, não dá nem para comparar. Não? Isso é necessário aqui no plano material. Um dia não será mais. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, depois celestiais. Não vamos chegar lá, não podemos existir. Mas o caminho lá na frente será não mais o uso disso daí, porque a nossa inteligência, o conteúdo que nós estamos aprendendo nessas existências, com as leituras, com a prática do bem, fará com que nós, antes de cometer um delito, que nós possamos fazer um bom uso dessa lei justa, que é a lei de ação e reação.
Nós corrompemos. Portanto, o livro A Gênese, no capítulo que está em verdinho lá em cima, intitulado Deus, especificamente no item 19, Kardec assim nos narra sobre o Espiritismo. Olha só que bênção. Kardec vai apresentar a constituição do Espiritismo, e lá no item 19 fala a espiritualidade que transmite para ele. Deus é, pois, inteligência suprema e soberana. Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente. E eu gosto muito dessa. Gravar tudo é difícil, mas só essa daqui para mim já basta. Deus é soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser nada diferente disso. Quando nós falamos que Deus é justo e soberanamente bom, Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 13, que fala: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, temos a ideia completa dos atributos. E aí, só para a gente questionar, olha o que Kardec fala aqui, não vou ficar lendo para não tomar tempo, mas Kardec fala o seguinte: a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, que nós falamos acima, porquanto, se lhe uma desses atributos faltasse, ou não fosse infinito, já ele não seria superior a tudo. Ou seja, meus irmãos, se esse Deus maravilhoso que nós acreditamos firmemente, independente da sua crença religiosa, se ele não for infinito em todas as suas perfeições, se ele for mais ou menos, se ele não for 10 em tudo, se ele for 9,5, nós devemos discutir isso. Devemos fazer um ponto de interrogação. Bom, desse vamos pensar. Então, se Deus pede para que nós amássemos, que devemos amar o nosso próximo como a Ele mesmo, Leida, como é que Ele vai punir? Sem críticas a outras agremiações religiosas, por favor. Como que Ele vai punir para um inferno eterno? Será que mesmo, a título de exemplo, né, um Hitler da vida, que quem já leu o livro sabe que ele está em Platão, né, que não está na hora ainda de vir por causa do processo obsessivo do circulo, será que mesmo o Hitler não tem, de acordo com a misericórdia divina, com a justiça divina, a oportunidade de voltar e reparar os débitos que cometeram com as pessoas onde ele foi o algoz? Se assim não fosse, estava conversando com um amigo um dia desse, que tem um pensamento velho, viu? Hitler, tem que ir para o inferno eterno. Falei, irmão, mas olha só, nós somos criados em mais semelhança do que isso. Se Deus abrir mão do Hitler, então esse Deus não é infinito em todas as suas perfeições. Então nós temos que discutir quem é esse Deus. Será que esse Deus é o que eu penso? Mas o Deus que nós pensamos que estamos aqui, Ele é infinito em todas as suas perfeições, Ele nos dá a oportunidade de voltarmos quantas vezes for necessário. E nós, já falei isso, né? Nós espíritas temos que largar de ser tímidos e falar sim que o Espiritismo, ele preconiza muita coisa, não temos que ter vergonha. Sou Lula, João Lobato, na época, pega aí 50, 70 anos atrás, olha que dificuldade que era pregar o Espiritismo dentro de você. Mas eles foram heróis, eles foram os precursores dentro de você. Hoje é muito mais simples, até a Constituição nos dá essa faculdade da gente pregar, né? Ter a liberdade de crença religiosa. Devemos largar de ser tímidos e buscar os nossos ancestrais e voltar. Cadê o quilo que nós pedimos na rua? Eu fui alguns. Fui
poucos, né? Eu era novinho, mas eu fui. Estava o Soruro na frente, Dona Patinha, eu estava atrás. Eu, Bagel, a gente estava atrás. Cadê a campanha do quilo? Cadê as caravanas, né, pai? As caravanas que saíram daqui para ir para Pedro Leopoldo, estou chamando a atenção de ninguém não, estou chamando a minha atenção, porque eu acho que eu posso fazer muito mais. Às vezes eu faço um monte de coisa, uma crítica minha, um monte de coisa no plano material, mas deixo de fazer no plano espiritual. Vou melhorar. Deus é único e essa unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir um outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, ele. Então não seria Deus. Valdeci não sabe nada, eu só estou aprendendo isso no item 16 do livro Evangelho. Deus é um farol único, ser capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Ele nunca transviará. Kardec nos narra assim: você quer avaliar seu sistema filosófico, não sou eu, é Kardec. É verdadeiro? Uma doutrina religiosa é verdadeira? Compare os fundamentos dessa doutrina, dessa filosofia com os atributos da divindade. Se tiverem em choque, essa doutrina, essa filosofia não são verdadeiras. Sua bússola deve corrigir a rota. Vamos pegar uma doutrina singela, a do céu e do inferno. Viveu, morreu, vai para o inferno. Punição desproporcional. Não pode ser verdadeiro. Até a justiça humana tem limites para pena aplicado. A gente falou, né? Pode penar, mudou agora até 40 anos. Ninguém pode ficar mais de 40 anos preso. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é a verdade. Kardec nos narra que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda prática que estiver em contradição com um único atributo da divindade, essa doutrina não pode estar no caminho certo. E sigam. Novamente eu chamo a atenção dos irmãos, não estou fazendo crítica na religião nenhuma. São só o que Kardec fala, e às vezes a gente tem que pensar. Né? Eu sou muito crítico. A mãe virou para mim, nossa, meu Deus, espírita, mas a mãe, em certo ponto, falou assim: você vai para a igreja católica? Vai, eu fui, fiz o que tinha que fazer lá, chegou no ponto e falei assim: eu tenho que discutir esse negócio aí, essas coisas. Aí eu cheguei a um ponto que eu, por opção, não, eu tenho que ir para o meu espírito. E Deus é tão benevolente comigo, Deus me abençoa tanto, que o grande amor da minha vida, minha Margarete, também espírito. E me deu um presente maravilhoso. Meu filho, levanta e olha só o presente que Deus me deu. Olha não, meu filho, olha que coisa mais linda. Pensa que Valdeci teria condição de fazer isso se não fosse com a misericórdia divina. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia, toda hora, a oportunidade que Ele me dá de ter uma família abençoada, de ter amigos abençoados, de conhecer essa doutrina, de agradecer por estar respirando, por ter um alimento na minha casa, de eu conseguir ter um emprego, de eu conseguir andar, de eu conseguir falar, de eu ter pais maravilhosos que me ensinaram o caminho, de ter amigos que têm piedade comigo, mesmo nos momentos que eu. É isso, meus irmãos, o caminho que nós devemos trazer. E aí, eu pergunto, como está você aí? Eu preciso aparar muitas arestas. E mesmo com todos os ensinamentos, a gente persiste no erro, né? Nossa, como é difícil. Mas a gente vai chegar lá. Eu sou meio danado, eu não sou de desistir, não. Eu quero evoluir.
Há aspectos da justiça divina que nós só teremos acesso quando nos tornarmos espíritos puros, porque está fora da nossa compreensão por enquanto. Ainda chegará a hora que nós iremos entender os motivos. E aí eu trago a baia Maria Rocha? Maíra. Hoje eu estava vendo, esse dia eu estava vendo um depoimento dela, eu gosto muito de ouvir. E muito rapidamente eu vou falar para vocês. Maíra, ela tem um trabalho fantástico na região do Distrito Federal, né, de acolhimento de crianças, de psicografia, um monte de coisa. E eu sigo ela. E ela estava dando depoimento ela tem 2 filhos, o último filho dela, o segundo filho, o mentor espiritual dela foi orientando, falou, vai se preparando, porque seu filho quando nascer você vai ter um probleminha. Só que ela falou assim, fiquei uns 9 meses de gravidez, tranquilo. De nada. Falou assim, até os espíritos erram. Quando ela nasceu, teve um problema. A criança foi para o neonatal e tal, e ficou lá alguns dias. E naquele sofrimento, os médicos tentando de todas as formas, a criança recém-nascida está naquela dificuldade. E ela, como mãe, espírita, mas como mãe, ela falou assim, meu Deus, gente, assistem que dá para chorar. Meu Deus, eu estou fazendo tudo que o Senhor me mandou. Não permita que eu perca meu filho. O mentor veio e falou assim, o mentor veio e falou assim, Maia, você não está pregando a palavra de Deus? Você não está falando sobre reencarnação e tudo? Você não tem uma tarefa? Então você está destoando daquilo, então você não está acreditando no que você está falando. Deu um puxão de orelha. Na mesma hora ela caiu do joelho e falou assim, Senhor, eu sou o pecador. É difícil para uma mãe ter um filho que carregou durante os 9 meses com alegria, esperando, e nesse momento vê-lo partir. Mas, olha o mas, a diferença. Mas que seja feita a sua divina vontade. E nesse momento, Senhor, eu te entrego a vida do meu filho. E só te peço, Pai, que me dê força para perseverar no caminho que fora tratado por ti no meu plano reencarnatório e que eu não titubeie e consiga seguir o meu caminho. Saiu, foi para casa. Falou assim, vai morrer primeiro, né? Porque os médicos já tinham, não sei quantos médicos, está morto. Moral da história, uma semana depois, a criança foi para a casa da mãe. Hoje, eu não sei se é filho ou filha, já está com 4 ou 5 anos. Esse Deus maravilhoso e de acordo com o trabalho que ela está fazendo na atual existência, permitiu que ela tivesse com esse companheiro do passado que agora conheceu o filho dela. Que Deus maravilhoso. Existências solidárias, gente. E aí eu pergunto, Deus é tão bom, o que eu vivi com a Margarete em outra vida para novamente estarmos aqui? Existências solidárias tivemos uma conexão em outras vidas. Se eu vim no seio da minha mãe, do meu pai, tive contato com o Clóvis, tive contato com o Chiquinho, com tantos amigos maravilhosos que Deus me deu a oportunidade, será que já nos encontramos em outra oportunidade, em outros planos, em outras esferas? Isso é existência solidária. Existência solidária significa que tem várias coisas nessa vida que vêm de outras vidas. Não existe o acaso, existe o plano reencarnatório. É um instrumento muito poderoso e justo. Olha a diferença da justiça divina da justiça material. E aí eu pergunto, como a justiça humana pode reparar o erro de quem tirou a vida de outro? Encarcerando. Como explicar algumas criancinhas que vêm e que estão lá nos leitos que nada fizeram?
Quem já foi no hospital de criança, ou quem tem a possibilidade de ver as crianças, vamos falar de criança. Como explicar? Essas crianças que nunca fizeram mal para ninguém já vêm nessa situação e estão alegres. Existências solidárias, princípio da reencarnação, resgate de débitos, reparação dos equívocos outrora cometidos. Acabamos, gente. Deixa eu acelerar. A reencarnação como instrumento da justiça divina, ela estabelece algo maravilhoso. Tirou a vida, dá a vida. Vida por vida, sem tirar novamente a vida. Sem aqui não existe lei de italiano, olho por olho, dente por dente. Se eu tirei a vida, eu vou dar a vida. Mas dar a vida significa dar amor, da compreensão, da carinho. Quem sabe recebendo como ente, familiar querido. No livro Céu e Inferno, no item que traz o Código Penal da Vida Futura, que é uma espécie de lei criminal da justiça divina, direciona os espíritos que violam deliberadamente a lei divina. Eu violo a lei divina com consciência, sabendo que estou violando e causo um dano ao meu próximo. Também tem aquela parte na exército. Muito vos será dado, mas muito vos será cobrado. Tudo pode ser reconstruído. E às vezes eu chamo a atenção do pai que ele fala assim: esse mundo vai acabar em fogo, porque não pode ter mais terra, porque o calor está matando tudo. Eu falo, pai, tudo pode ser reconstruído. Aí vem a chuva, oh que Deus maravilhoso, como é que as coisas brotam? Quem não leu, Céu e Inferno, oportunidade, cada espírita tem ali para vender e para emprestar. Para vender e para emprestar. Para vender e para emprestar. Pois é, para vender e para emprestar, que eu falei rápido. Isso aí, tem estudo também no livro, nesse livro aí, tá? Estamos estudando esse livro aí. Depois você fala para eles, tá? Fala para eles. Quando eu falei para vocês que a justiça divina, através do espiritismo, da ciência, filosofia e religião, ela vem através de fundamentos que a gente falou no início aqui da nossa programação. 3 são os fundamentos. Primeiro, o arrependimento. Se eu fiz um erro, para, pensa, reflete, somos racionais. Puxa, para que eu fui fazer isso? O arrependimento verdadeiro. Depois, a expiação. Empatia, por que eu não posso me colocar no lugar do outro em vez de eu fazer aquilo? Será que ele fez no momento que ele estava bem? Ou ele estava passando algum problema e eu precisava simplesmente abraçá-lo? Muitas das vezes, eu vi na casa da tia Célia por muitos anos, as pessoas chegavam numa aflição da tia Célia, estava cozinhando, eu quero falar com você, Célia, eu quero falar com você. Ela desligava o fogo. Vão lá para o centro e conversavam. E isso muitas vezes as pessoas saíam de lá, né, na série, diferentes. O que precisavam? Só uma palavra viva. Às vezes nem falar, só um abraço. E ao final, meus irmãos, se você arrependeu, se você fez aquela questão de se colocar no lugar do outro, tenta reparar, tenta pensar novamente com outros olhos antes de você cometer o delito. Esses são os atributos. Porque se nós assim fizermos, nós vamos conseguir essa progressão moral e o que nós queremos, né, Lei? É a reforma íntima. Queremos voltar, se Deus permitir, nessa terra para nos podermos auxiliar, para podermos trabalhar, para podermos ajudar essa humanidade. Porque enquanto um só Filho de Deus não estiver no caminho ereto do bem, nós não podemos estar bem. Então, meus irmãos, vamos tentar primeiro para mim. Vamos tentar mudar agora. Não vamos perder mais tempo. Isto é arrependimento e não somente chorar pelo leite derramado. Ah, o que eu podia fazer? Começa por você, pensamentos diferentes.
só para encerrar, porque já está pontualmente em cima, às vezes a providência separa corações. Vou ler de novo. Às vezes a providência divina separa os corações, vírgula, temporariamente, vírgula, para que aprendamos o amor divino. Eu queria terminar essas falas da noite de hoje lendo uma passagem do Espírito evoluidíssimo chamado Menino, que assim fala: confia sempre, não perca sua fé entre as sombras do caminho, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-o por luz celeste acima de ti mesmo. Creia, trabalha, esforça-te no caminho do bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e segue, aprende adiante, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que Deus abençoe todos nós. Só completando o que o Valdir acabou de transmitir para a gente, vou ler essa passagem aqui do Chico Xavier. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Então, se estamos aqui hoje, numa nova reencarnação, vamos fazer com que os erros se tornem aprendizado, que nós possamos usufruir da experiência que adquirimos em outras encarnações para hoje fazermos o diferente e o melhor, aproveitando todos esses ensinamentos que Jesus veio nos trazer e que a doutrina espírita nos esclarece a cada dia. Que não desanimemos, que sigamos em frente, tropeçando, mas levantando e seguindo com fé, porque estamos aqui para evoluir, para nos melhorarmos e para ajudarmos uns aos outros. Um grande abraço. Faz um convite para a leitura do Senhor, do Espírito Santo. Vamos fazer primeiro a nossa oração de agradecimento. Agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que aqui ainda estão, por esses momentos de reflexão, de renovação de nossas energias, possibilidade de melhorarmos nosso espírito através de tantos esclarecimentos. E nós não nos deixemos desanimar pelas adversidades que a vida nos coloca, porque elas são provas para seguirmos adiante, para nos sentirmos fortalecidos, com resignação, mas para lutarmos, para sermos cada vez melhores. Que possamos abraçar a todos aqueles que estão passando nesse momento por dores e aflições, levando até eles os nossos pensamentos de força, de coragem, de amor e de confiança. Pedimos também toda a água do planeta seja fluidificada
colocado pela espiritualidade amiga o remédio necessário a cada um de nós. Possamos sair daqui mais convictos de que Deus está conosco hoje e sempre. E assim, agradecidos, pedimos permissão para encerrarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa de oração. Então, quero dizer a vocês, as coisas no Brasil costumam acontecer depois do carnaval, né? Mas a gente aqui já vai começar, né, com os nossos cursos. Agora em fevereiro, né, Roberto? Dia 20 e 22, né? Terça e quinta-feira iremos começar com o livro, iremos continuar com o livro dos Espíritos, né, o estudo, e com o céu e o inferno, né? Então, se vocês quiserem maiores esclarecimentos, o Roberto é o coordenador aqui dessa parte de estudos, então venham falar com ele. Então, como o Valdeci salientou bem, o livro O Céu e o Inferno traz bastante teoria para nós colocarmos em prática aquilo, tudo que ele vem dizer. E também vou abrir hoje aqui, vou deixar lá na cantina, tá? O nosso curso de iniciantes. Esse curso, ele vai ser dividido em 3 etapas. O iniciantes ao espiritismo básico, o intermediário e o avançado. Até a turma estava falando hoje para mim que os mesmos professores continuem, a Ana Carla e a Leida, mas eu falei que não, sabe, Leida? Não. Vamos passar de ano, vamos trocar de professor, porque tem muita coisa boa por aí e a gente precisa da Leida e da Ana Carla para reiniciar o curso. Foi um sucesso o ano passado, tá, gente? Então, esse ano, quem quiser saber um pouco mais sobre o Espiritismo, nós vamos dar uma pincelada durante o ano e depois vai ser estudado mais aprofundado. Então, vai começar dia 5 de março, terça-feira, às 19h30. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o Espiritismo, é só colocar o nome e o telefone aqui, que depois vocês terão a confirmação desse dia. Então, vou deixar lá na cantina, vocês deem uma passadinha lá para perguntarem mais e para se inscreverem, tá certo? Lembrando também que esse ano a nossa Casa Espírita vai continuar com aquelas palestras que a gente fazia. Agora em março nós teremos o ano, né, o mês da mulher, então as palestras serão todas sobre esse tema. Estamos elaborando outros eventos, inclusive o Chá Fraterno, viu, João? Você perguntou para mim, mas vamos ter esse ano também. E já estamos preparando, se Deus quiser vai dar tudo certo, aquele famoso encontro interreligioso. Não sei se vocês se lembram, foi um sucesso, inclusive o pessoal da Igreja Católica veio nos cobrando isso, que a gente faça outro encontro. Já estamos elaborando isso, deve acontecer em maio. Então vocês estão vendo que a nossa casa está sempre procurando inovar, trazer coisas novas para vocês, né? E nós precisamos desse apoio de vocês, tá? Para que a gente se sinta energizado e procurando fazer cada vez mais, esclarecendo vocês a respeito da doutrina.